Se ganhar a Libertadores, que é o Flamengo... Gente, vamos colocar uma coisa. O Flamengo pode ganhar a Copa do Brasil, Brasileiro, Carioca, tudo que beleza, legal pra caramba. O Flamengo está sendo montado pra ganhar a Libertadores. E o Jorge Jesus só é Jorge Jesus por causa da Libertadores. Não é porque ganhou o Brasileiro com 90 pontos, porque ganhou a Supercopa, porque ganhou a Recopa. É pela Libertadores e como ganhou a Libertadores. Com aquele final absurdamente emocionante, virada sobre o River Plate, enfim, tudo. Primeira final única. Teve um peso na construção de um cara que 5-0 no Grêmio para formar um time. Exato, 5-0 no Grêmio. Então, assim, teve a Libertadores como o carro-chefe. Se o Renato ganhar a Libertadores, não importa se ele vai passar pelo Barcelona ganhando de 1-0, nos pênaltis, 1-1, na final nos pênaltis, ele vai ganhar a Libertadores. E é o que importa. E é o que mais hoje o torcedor deseja, que é reconquistar a América. Se ganhar, tá aqui, ó. Ah, mas Jorge Jesus, ganhei a Libertadores. E aí a conversa encerra. Não, eu acho que vai depender. Não, acho que também vai. Não é só isso aí, não. Também acho que não. Eu também acho, Pascoal. Tô contigo, Pascoal. Eu também não acho. Eu acho que não é tão barato assim, não. Eu acho que tem mais coisas aí. Até porque o Flamengo tem mais competições para disputar. Tem a Copa do Brasil. Vocês têm claro, dúvida mas vocês têm dúvida que o Flamengo já está na semifinal? Só perguntar. Não, nenhuma. Zero. Eu não tenho. Zero de dúvida. Para mim, o Flamengo já está na semifinal. Perfeito? Agora, dá até ao Flamengo uma certa tranquilidade. Eu estou dizendo tranquilidade, não é para o time entrar relaxado no jogo de volta. Não é isso. É mais tranquilo porque está com as duas mãos e é só levantar a classificação. Já está com a classificação nas mãos. Ponto. Agora, só ganhar a Libertadores. Puxa vida. Ganhar a Libertadores é uma coisa fantástica, maravilhosa. Uma vez você falou isso pra mim. Espetacular. Só ganhar a Libertadores. Só ganhar a Libertadores, que é maravilhosa, espetacular, né? Como diz o João Guilherme, mas ela é traiçoeira. A gente tem que lembrar disso. Então, o problema é, o Renato só não está empolgado nessa hora, e ele entendeu, e ele entende essa visão. Por quê? Porque ele não ganhou a Libertadores com o time do Flamengo. Ganhando a Libertadores, ele começará a pensar. A Libertadores termina antes do que o Campeonato Brasileiro. A Libertadores termina antes do Campeonato Brasileiro. Ganhando a Libertadores. Eu sei que o Pedro quer falar. Nossa, fica gigantão. Ô, Pascoal, eu sei que o Pedro quer falar, vou até passar pra ele. Não, é rapidão, porque eu vou passar a bola, porque eu acho que você tem uma opinião diferente e é bom por isso. Por que eu acho isso, que não é tão simples como você colocou? Por que eu vejo um quê de simplicidade? O Renato, ele, por mais que estivesse nos últimos tempos sempre no lado contrário, a torcida do Flamengo, ela lá no fundo tinha um carinho por ele, por tudo que ele foi como jogador no clube. Ele foi um baita de um jogador no clube. Aliás, jogou demais no clube, demais. Foi craque no Flamengo, ganhou no Flamengo, foi ídolo da torcida do Flamengo. Aí, distanciou, ficou aquela história, você lá, eu aqui, papapá, não sei o que, aquele relacionamento distância, tal, não sei o que, aquela coisa fria. E ele nunca deixou, sempre estando em outros lugares, que eu tenho o objetivo de um dia voltar pra cá, eu quero treinar aqui, eu quero isso, não esqueci de vocês, eu tô aqui, mas ó, tô te filmando, hein? Já diria aquela música lá, né? Sorria, tô te filmando. Pedro que gosta. Então, meu amigo, é isso, né? Ele estava sempre de olho no Flamengo, sempre ele teve uma pontinha de carinho, ele sempre conseguia jogar uma sementinha. E ele voltando hoje, com o time do jeito que está, claro, se tá melhor ou pior que o Jesus, não importa, o time está jogando um bom futebol, tá convencendo e ganhando a Libertadores, por todo esse histórico dele, Renato, no Flamengo, somado à conquista do título que o torcedor quer ganhar de qualquer forma, não importa como, eles querem a taça, a terceira taça lá na Gávea. Aí, pra mim, ele vai entrar num round que cumpriu a missão. E aí, vamos ouvir o Fábio Luciano. Também, né? Vai lá, Fábio. Não, só falar que ele evoluiu, né? O Renato, ele evoluiu como profissional também. Ele teve um entendimento de que algumas entrevistas que ele dava no Grêmio, que não tem espaço para se ter no Flamengo. Mas eu acho, Felipe, que era mais uma blindagem de elenco, né? Então o Renato, ele perdeu um pouco o tom das entrevistas, principalmente, quando o Grêmio já não conseguia render aquilo que rendeu em anos anteriores. Então era uma forma dele blindar o elenco, né? Ele criar uma carcaça em cima dele, discutir com jornalistas, desviar o foco do trabalho. E no Flamengo hoje ele não precisa disso, né? Então assim, o Flamengo, ele faz muito bem o papel dele também nas entrevistas hoje.
porque ele faz o quê? Ele reconhece o trabalho dele, então a gente percebe que ele tem algumas colocações de que eu conheço o meu grupo, eu sei extrair do meu grupo, o trabalho do dia a dia, o nosso trabalho do dia a dia de comissão, ele é muito bom, só que o meu grupo, aí ele vai para que tom? Mas o meu grupo é muito forte, o meu grupo é muito capacitado, o meu grupo sabe o que fazer, e quando você vê os resultados, você não consegue questionar. Então, quando ele falava no Grêmio, por exemplo, o meu grupo é muito bom, o meu grupo apresenta o melhor futebol do Brasil, todo mundo vê que ele era uma mentira, que ele estava desviando o foco do trabalho. Então, ele debatia com relação a isso, ele falava, a imprensa questionava e ele continua essa luta. No Flamengo, essa conversa, ela se encerra na metade, porque quando ele fala, o meu grupo é muito bom, o meu grupo tem capacidade, o jornalista tem que abaixar a cabeça e falar, realmente o seu grupo é muito bom, realmente o seu trabalho, ele no Flamengo, ele tem muita capacidade. Então eu acho que assim, tem uma evolução do profissional, mas também tem um entendimento do espaço que ele vive no momento, as conquistas que ele tem. Eu acho, particularmente, que a gente pode ver aquele Renato questionador, aquele enfrentamento, se o Flamengo em algum momento não vier jogar bem. E aí eu acho que ele vai voltar a fazer essa proteção. Enquanto o Flamengo continuar forte, eu acho que ele vai manter essa linha. Ele aprendeu com o erro e entende o espaço que ele está. Então, assim, eu tenho uma visão diferente. Eu acho que se ele for campeão da Libertadores, se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, eu acho que ele vai manter essa linha. Entendeu? Eu vim aqui para isso. O meu trabalho é muito bom, o grupo é muito qualificado e a história não poderia ser diferente. Então eu acho que ele não vai subir o tom, ele não vai pisar na cabeça de ninguém, até porque ele aprendeu que esse caminho não é de repente o melhor e ele está em um time que está oferecendo isso para ele, né? Desde o primeiro dia, quando o Renato foi dar entrevista coletiva da primeira vez, ele foi diferente, né? Ele mudou totalmente o foco do que ele falava, ele se mostrou entendedor do que é o Flamengo e ele está se mantendo, né? Ele não está mudando a sua conduta por enquanto, ele mantém a mesma conduta que ele teve na primeira entrevista. Ele sabe que o trabalho dele é bom, que ele é um bom treinador e que tem um grupo excelente nas mãos e ele tem que entregar isso para a diretoria do Flamengo e para os seus torcedores. Ô Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta, Pedro. A gente temos os reforços chegando, né? Andrés Pereira, Kennedy e tal. Mas, cara, a gente tá falando, o Facicani bateu nessa tecla, que o banco é um banco bom, melhor, inclusive, do que a época do Jesus, e se a gente pegar porque antes era um banco bom em má fase, os caras sem prestígio e tal, agora a gente tá falando de uns caras que subiram o patamar. Vitinho e Michael foram muito importantes ontem, e ambos já tiveram seus brilhos no último mês, 2 meses. E jogando, o Renato Gaúcho apostando nos dois. Dá pra dizer hoje quem é o 12º jogador desse time? Se é o Michael, se é o Vitinho ou se é outro? Pra mim, o 12º jogador desse time vai se chamar Thiago Maia. Se não for o 11º, com o Diego virando 12º. Eu acho que a questão central vai passar pelo meio, não exatamente ali na frente. É claro que a sanha do debate, da torcida, é pensar quem é o cara que vai substituir o tal do quarteto mágico que tem ali, né? Que é o Ribeiro, com a Arrascaeta, Bruno e Gabigol. A gente não pode desconsiderar que a gente tem um Pedro. Vive a melhor das fases? Não vive. Tem uma situação de questionamento sobre a sua cabeça, sobre como está encarando tudo isso. Ontem a gente está aqui falando de reserva de banco que não é nem lembrado. Tudo bem, mas ele tem um potencial de ser, tem mais potencial para ser esse homem de frente substituindo os caras, ainda que não venha a ser aproveitado em posições de lado, como Arrascaeta e Gabriel, do Arrascaeta e Everton Ribeiro, desculpa, do que exatamente Vitinho e Michael. Acho que Vitinho e Michael cumprem o papel que cabe, entendeu? Coadjuvante, quando precisam entrar, quando precisam mudar um jogo, que precisam substituir um jogador. Eu acho que quando se empurra, quando se atribui um peso maior do que isso a Vitinho e Michael, não conseguem exatamente suportar, porque você sai de uma régua de cobrança de Arrascaeta e Everton Ribeiro e você tem que entender que você desce para Vitinho e Michael. Eles não estão nesse patamar. Eles cumprem bons papéis. Michael ontem, eu repito, apesar dos erros, não acho brilhante, acho que tem momentos e pode ajudar, não acho brilhante. Se tiver que, por exemplo, ter a bola no pé para uma criação, ainda vejo problemas com o Michael, mas foi bem ontem. Vitinho começa a recuperar uma confiança, era um jogador de final de partida e começa a ter importância em construção de resultado. Mas ainda acho que a situação vai passar pelo Thiago Maia, sendo um homem de confiança. Isso se não vier a ser titular. Aí você teria um Diego.
Aí você tem um Diego que pode ser um segundo homem, que pode atuar um pouco mais à frente. Você tem ainda um Andrés Pereira, um Kennedy. Como é que esses caras vão responder? Então, acho que essa tal vaga de 12º aí tá muito aberta, Felipe. Mas hoje, acho que o Flamengo estava muito preocupado com essa proteção. Sim, o Flamengo estava muito preocupado com essa proteção à frente da zaga. Mais do que exatamente a substituição do quarteto ofensivo. E a notícia de ontem ela é interessante. O Arão se sente muito à vontade com o Thiago Maia, que começa a se recuperar. Mas fala. Rapaz, você já imaginou a felicidade do treinador? Presta atenção. Presta atenção. Aí você tá lá, eu só no banco de reserva. Aí você tá aqui no banco. Presta atenção. Aí você tá aqui no banco. Aí você olha aqui e fala. Capricha, hein, Pascoal? Capricha. Ali, capricha na interpretação, Pascoal. Capricha. Faz uma boa hoje, faz uma boa. Andreas Pereira, faz aquele segundo volante ali pra nós. Entendeu? Aí, Kennedy, faz ali um ponto ali entrando da direita, vou pegar com a canhota. Entendeu? Como é que é? Ô, Vitinho, resolve essa aqui pra mim, ó. Michel, eu tô precisando de uma profundidade aí. E o Rodilindo? Pera um pouquinho. Eu tô precisando fazer um gol ali. Pedrão, entra ali, Pedro, resolve ali aquele negócio de gol ali. Eu tô precisando fazer um gol. Aí o Pedro vai lá, pá. Aí precisa de um lateral pela direita, do terceiro volante, do segundo volante. Entra lá. Pô, gente, esse negócio de 12º jogador no Flamengo não tem. Tem mais do que 12 pra jogar.